Muitos moradores do Novo Tempo 2 recebem a chave do imóvel. Síndico Comerciários começa a discutir reajuste salarial. Prefeitura apresenta diagnóstico dos primeiros meses de governo em Lajeado. E ainda o segundo dia do International Week. Essas e mais notícias a partir de agora. O Jornal da Univates, primeira edição, está no ar. Olá, boa tarde. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, promove audiência pública para debater a concessão da BR-386 nesta quinta-feira, das 2 às 6 da tarde, no Teatro da Univates. Já ocorreram 2 reuniões para discutir o tema, uma em Porto Alegre e outra em Brasília. Em cada oportunidade, representantes do Vale colocaram a necessidade de ampliar o tempo de análise do projeto, rever o número de praças no trecho entre Canoas e Tio Hugo e saber exatamente o que muda em cada cidade que a concessão abrange. E hoje teve a entrega das chaves aos novos moradores do Residencial Novo Tempo 2, no bairro Santo Antônio, em Lajeado. Foram entregues oficialmente as 160 unidades da construção realizada dentro do programa Minha Casa Minha Vida. O Francisco e a Aline não viam a hora da ansiedade acabar e receber a chave do imóvel próprio. Atuais moradores do bairro Jardim do Cedro, eles vão se mudar para o Residencial Novo Tempo 2, no bairro Santo Antônio, com os 2 filhos. Eu acho muito bom, porque daí a gente vivia de aluguel, né? E agora a gente vai ser um empreendimento nosso, né? Que foi conquistado. Eu estou muito feliz por isso, né? Que a gente conseguiu. Já estão planejando a mudança? Já estamos planejando. Para nós é importante, nós não tínhamos como conseguir, né? E agora a oportunidade da casa, minha vida, muito bem. Graças a Deus conseguimos, eu e minha esposa. A gente precisava, né? Foi um movimento fortíssimo de todas as partes envolvidas. A prefeitura, que doou a área, também teve que fazer um aporte de recursos para poder complementar o custo da obra. Nós da Caixa também, foi um movimento muito grande, contratamos 2.200 unidades em um mês, praticamente em dezembro daquele ano. A solenidade de entrega das chaves contou com a presença do ex-prefeito de Lajeado, Luiz Fernando Schmidt. Isso. O prefeito que iniciou a obra está aqui e o prefeito que está entregando a obra. Parabéns, né, pelas 2 administrações estarem juntas, porque tem que parar com a questão de que o que os outros fizeram nós não vamos valorizar. Tem que dar continuidade, e assim que a população vai ter os seus benefícios, seus direitos. É muito importante para a nossa cidade essa interação de projetos. Que os bons projetos da cidade tenham início, tenham segmento e tenham seu fim. Nós hoje somos agraciados com essa oportunidade de estar aqui cumprimentando vocês, e o prefeito que vai nos suceder depois também vai ter essa oportunidade, porque a cidade merece que as políticas públicas tenham continuidade. Com a entrega das chaves, os moradores podem começar a mudança, que vai funcionar mediante agendamento organizado pela Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social, a STAS. Como vão ser 160 famílias, a ideia é organizar a entrada das mudanças para evitar tumultos e garantir que todos possam ocupar os apartamentos com tranquilidade. A Prefeitura de Lajeado encaminhou para apreciação da Câmara de Vereadores a proposta de reajuste salarial dos servidores municipais. Conforme o projeto de lei, o reajuste vai ser de 5,35%, com o objetivo de repor as perdas inflacionárias dos últimos 12 meses, além de conceder reajuste de 10% no auxílio alimentação dos servidores, ambos a contar a partir do dia 1º de março. O Jardim Botânico de Lajeado vai sediar aulas de yoga. A atividade vai ser todo último sábado de cada mês, das 8h30 às 9h30 da manhã. A participação é de graça. E a seguir, Síndico Comerciários começa a discutir reajuste salarial. O
O pelotão rodoviário da Brigada Militar de Cruzeiro do Sul trabalhou com um radar fotográfico móvel em local com limite de 60 km por hora ontem em Lajeado. A ação foi realizada no quilômetro 74 da rodovia. Ao todo foram flagrados 71 veículos acima da velocidade máxima permitida para o trecho. Um automóvel foi flagrado a 124 km por hora. O motorista vai ter o direito de dirigir suspenso. Funcionários do comércio começam tratativas para definir o reajuste salarial de 2017. Hoje pela manhã teve evento no Estrela Palace Hotel para discutir esse e outros assuntos. Sindicatos do comércio fazem campanha que busca o reajuste salarial para esse ano. A gente tem que tomar cuidado nessa negociação, porém ela é muito diferenciada de várias outras regiões do estado. Nós não temos um quadro tão significativo de empresas que fecharam ou de demissões. Tivemos, claro que tivemos, como todo mundo, mas o impacto que a gente notou, e é por isso a importância do Diese, ele é menor do que em outras regiões. Né? Esse ano, eu acho que vai ser, do ponto de vista para os trabalhadores, um pouco melhor, no sentido que a inflação caiu. Então, dificilmente os trabalhadores não vão conseguir 100% da inflação nas negociações coletivas. Se por um lado o ponto de vista é positivo por ser mais fácil de oferecer o reajuste da inflação em 2017, por outro lado é difícil de conversar com os trabalhadores e dizer que 5% reajustando o seu salário vai ser bom. Porque na verdade existe uma confusão entre inflação, que é a variação de preços, e o salário, que é muito baixo. Então, nós não estamos negociando o poder de compra do salário, nós estamos negociando a inflação. E essa é a grande dificuldade no Brasil, porque o Brasil é um país que se paga um salário muito baixo. A reforma da Previdência também tem sido discutida pelos sindicatos que representam os funcionários do comércio. A União Geral dos Trabalhadores busca mobilizar os funcionários do setor para lutar contra a PEC 287. Aqui no Estado nós estamos fazendo uma conscientização nos trabalhadores, na sociedade civil, que ainda não está tão preocupada com esse pacote de maldade que o governo está tentando passar no Congresso. Essa reforma, principalmente a reforma da Previdência e junto com a reforma trabalhista, ela vai acabar com quase todos os direitos que os trabalhadores têm desde 1943. E agora falamos do tempo. Nas próximas horas, o sol continua predominando sobre a região e permite que as temperaturas subam de forma gradativa. As máximas nessa tarde ficam próximas dos 29 graus. Amanhã pouca coisa muda e o sol aparece acompanhado de algumas nuvens no vale. O ar frio perde um pouco de força ao longo da quarta-feira e com isso as temperaturas ficam um pouco mais altas. Veja as temperaturas para amanhã na região. O Jornal da Univates já volta. Na semana passada, o governo de Lajeado apresentou um diagnóstico da cidade em reunião almoço na CIL. Por isso, a nossa equipe de reportagem foi conversar com o prefeito para ver o resultado da análise da cidade para os próximos anos. Os primeiros meses do governo de Lajeado foram de diagnóstico, analisar o que ficou para planejar os próximos 4 anos de mandato. Nós nos preocupamos em apresentar para a comunidade 2 passos. Primeiro, um diagnóstico real de como andam as situações, as contas, os serviços do município, trazer que o nosso orçamento tem crescido abaixo da inflação, nossa preocupação com a capacidade de investimento que ano a ano vem sendo reduzida e, num segundo momento, projeções de futuro. E a quebra de um link para o outro é justamente o nosso inconformismo de que não queremos ficar os 4 anos na prefeitura apenas fazendo pagamento de servidores, apenas fazendo pagamento de contratos. Nós temos que ir além. Para solucionar os desafios, 4 eixos de trabalho foram planejados. Primeiras medidas, profissionalização da gestão, parcerias com a comunidade e projetos estruturais. Apresentamos também o projeto de um plano de desenvolvimento integrado para a cidade. E esse plano busca e vai ser realizado em parceria com a Univates, especialmente com o Centro Tecnológico,
fazer análise de 8 eixos diferentes, considerando educação, saúde, esporte, lazer, cultura, meio ambiente, desenvolvimento social, a nossa questão urbanística também, e cada uma dessas áreas voltadas ao empreendedorismo e inovação. Pretendemos projetar a cidade 20 anos para frente, 15 a 20 anos, não está definido esse prazo de projeção para frente, e que tenhamos, então, um diagnóstico e um plano de ação ao longo dos anos. Segundo o prefeito de Lajeado, a cidade, nesse momento, não tem poder de investimento. Com o passar do tempo, a nossa capacidade de investimento ela vem sendo reduzida. E nós pretendemos resgatar isso, fazendo uma gestão adequada dos gastos da prefeitura, mas principalmente contando com o apoio da nossa comunidade para realizar as obras fundamentais que a nossa cidade precisa. A nova política de desenvolvimento do país, ele conta muito com a comunidade, e a gente não é diferente aqui. Nós temos ciência de que a comunidade pode auxiliar muito na melhoria da vida de Lajeado, e a gente quer compartilhar isso com a comunidade. A previsão para 2017 é de um recurso de 292 milhões. Expectativa que, para se tornar realidade, precisa começar a ser planejada agora. E se faz isso com a gestão dos gastos, contratando menos CCs, autorizando menos horas extras para os servidores, fazendo só o que realmente é necessário, e buscando economia dos contratos, redução daqueles contratos que não são importantes e buscando adequação naqueles que existem para que a gente consiga fazer a economia necessária. Planejamento que precisa ser feito agora para que no futuro Lajeado sim tenha poder de investir e crescer. O prazo para pagar o IPVA 2017 com descontos que podem chegar até 20,8% vence no dia 31 desse mês. Depois disso, começa o calendário conforme o final da placa do veículo, que, a exemplo do ano passado, está limitado ao mês de abril. Até o momento, 42% dos contribuintes já pagaram o imposto, que representa uma arrecadação bruta de R$ 1 bilhão. Os condutores que não receberem multas nos últimos 3 anos terão desconto de 15%. Desconto do Bom Cidadão, por sua vez, dá aos proprietários de veículos que acumularam no mínimo 100 notas fiscais no programa Nota Fiscal Gaúcha mais 5% de desconto, válidos para pagamentos antecipados ou não. E o Hospital de Taquari vai reduzir de 5 para 1 especialidade médica atendida no local. A Casa de Saúde é administrada pelo Instituto de Saúde, Educação e Vida. As mudanças foram definidas em reunião na semana passada entre a comissão e entre gestores regionais e a 16ª Coordenadoria Regional de Saúde. Segundo a Coordenadoria de Saúde, as alterações foram necessárias, tendo em vista as reclamações dos municípios quanto ao não cumprimento do número mínimo de consultas exigidas. E a seguir, a gente fala sobre o segundo dia de atividades da Semana Internacional da Univates. Hoje é o segundo dia do International Week, a Semana Internacional da Univates. O primeiro dia foi marcado por várias palestras, destaque para o Horizonte Não é o Limite, de Leandro Tessler. O dia de hoje segue com vários workshops e palestras pela instituição. O segundo dia começou e a programação vai integrar e internacionalizar quem participar das palestras e workshops do International Week. O destaque do dia é a palestra Quebrando Paradigmas, Ultrapassando Barreiras, experiência internacional no Centro do Conhecimento, de Luciane Stalivieri, no teatro aqui da instituição. Hoje à tarde nós temos uma programação específica para os funcionários aqui da instituição e vamos realizar algumas visitas técnicas com os palestrantes também, para que eles conheçam o trabalho que a gente desenvolve aqui na Univates. Durante a noite, então, nós vamos ter palestras em todos os auditórios da instituição
e tratando das mais diversas temáticas, então sustentabilidade, direitos humanos, internacionalização, enfim, entre outras. E nós temos então uma palestra muito interessante sobre a internacionalização do currículo com a professora Luciane Stalivieri, hoje à noite, que vai acontecer no teatro. E pelo visto, os alunos têm aprovado os conteúdos. A gente percebeu, assim, a gente teve um feedback muito positivo da primeira noite de palestras, assim, a gente percebeu durante as palestras que os alunos estavam interessados, né, em conhecer um pouquinho sobre o que os palestrantes estavam abordando. A palestra do teatro, então, que foi a palestra de abertura, a gente teve várias perguntas, então o interesse dos alunos em saber sobre as oportunidades de intercâmbio, né, e como essas oportunidades de intercâmbio elas abrem o horizonte, né, dos alunos. Enfim, foi bem positivo, assim, de forma geral. Hoje de manhã foi a vez da palestra Parentalidade Socioafetiva, Portugal e Brasil, com a professora Susana Almeida. Falei sobre a relação e o equilíbrio entre a verdade do sangue, a verdade biológica e a verdade socioafetiva, e em que maneira é que isso se reflete nos nossos ordenamentos jurídicos, o ordenamento jurídico português e o ordenamento jurídico brasileiro. Designadamente, falámos sobre o facto de nós tratarmos os filhos nascidos dentro e fora do matrimónio de forma igual, e isso funda-se na verdade biológica, porque são todos iguais, filhos do mesmo pai biológico. Felipe é estudante de psicologia. Para ele, a palestra acrescentou muito, tanto na parte acadêmica quanto na vida. Primeiramente, eu achei a iniciativa da universidade muito interessante de nos convidar, inserindo isso dentro do programa, nessa participação. E essa relação entre dois países que, embora muito semelhantes, né, Brasil e Portugal, nos dá a ideia de uma proximidade muito grande, nos trouxe a possibilidade de conhecer um pouco não só sobre a legislação, mas como o olhar também de um profissional que atua no meio acadêmico, de alguma forma também no meio social, e fazer esse tipo de laço com o que nós temos aqui amplia de forma bastante significativa os nossos horizontes, e que certamente você consegue extrapolar isso com um olhar para dentro do seu currículo para a sua própria atuação. Tudo encerra amanhã com a palestra Novos Mercados, Novas Demandas, Desenvolvendo a Cidadania Global, composto por representantes de diferentes instituições de ensino. São apenas 3 dias, mas tempo suficiente para criar vários frutos aos estudantes da Univates. O atual vice-presidente do Lajadense, Nilson Giovanella, pediu demissão do clube. Segundo ele, a equipe enfrenta sérios problemas financeiros e os esforços extra-campo não têm sido suficientes, ainda mais quando o Conselho Deliberativo não apoia as decisões do clube. O time tinha em mente realizar empréstimos para quitar contas que estão atrasadas. Para isso, seria necessária a aprovação do Conselho. Em troca do empréstimo, os bens do clube teriam que ser penhorados. Caso o Conselho não autorize, o atual presidente também deve entregar sua carta de demissão. E mais notícias você confere às 6h30 da noite no Jornal da Univates, segunda edição. Obrigado pela companhia e tenha uma boa tarde.